Olá, alunos. Então, hoje é segunda-feira, 14/9, e como eu disse para vocês no recado, hoje eu estou em congresso, mas eu vou deixar a aula gravada. Ah, por que você vai deixar a aula gravada? Porque a gente já não teve aula semana passada. Então, a gente não teve aula no dia 7, ia perder a aula do dia 14. Então, eu não quero que vocês pensem como, não estou tendo aula, a aula é gravada, eu vou sair, porque eu vou tirar dúvidas na semana que vem, eu vou passar rapidamente sobre o tema, mas eu não vou repetir ele, né, todo novamente. Então, é como se vocês estivessem tendo aula em tempo real, tá bom? Vocês podem deixar as dúvidas no chat, depois eu vou olhar, vou responder. Se for o caso, eu até faço um arquivo e mando no WhatsApp para vocês, mas o importante é que vocês prestem atenção, tá bom? Essa aula vai ficar disponível para vocês um tempo, até a próxima semana, até para que vocês possam ouvir de novo, e assim, assimilar novamente, porque é um dos assuntos mais complexos. Então, lembra que a gente está vendo do carboidrato, como ele passa de uma molécula de glicose, que eu absorvi, que eu fiz digestão, até ele gerar energia, até ele virar ATP. Isso é feito dentro da célula. Então, os processos que ocorrem não são processos tão simples assim. Então, eu passo desde a molécula que eu comi até a geração de energia. E aí, mas por que eu tenho que saber isso? É muito nome, não sei o quê, não. Bom, primeiro, você precisa saber dos nomes, você precisa saber onde acontecem as coisas, principalmente. Mas eu vou ter que decorar o que vira, como vira? Não. A ideia é entender o processo. Por quê? Porque mais tarde alguém vira para você e fala assim: olha, o Covid-19 ele atua nível mitocondrial e lá no complexo C da mitocôndria. E você fala: não entendi. Então, você não entendeu porque você assassinou a bioquímica. Então, os nomes, a primeira vez que você escuta, às vezes eles não fazem sentido, mas eles são importantes a longo prazo. Quando você usar aquele antibiótico, ou o seu paciente está usando determinado antibiótico, esse antibiótico atua no citocromo tal. Aí você fala: nossa, atua onde? Que lugar que tá? Por que ele causa resistência? Por que ele não causa? Ou ainda, se eu for para a área de esporte, por que eu tenho que tomar coenzima Q10? Onde ela atua? Por que um atleta que faz suplementação com coenzima Q10 rende mais em exercícios aeróbicos do que um atleta que não usa coenzima Q10? Então, a bioquímica, ela permeia a profissão, mas, como toda disciplina que a gente tem mais nome ou que a gente nunca ouviu falar sobre o que a gente está estudando, tem uma certa repulsa, um certo problema aí. Mas, atualmente, como as coisas estão muito no nível molecular, então, os medicamentos estão atuando diretamente no nível molecular, como toda a fisiologia está aqui no nível molecular, eu quero aumentar o rendimento, eu quero melhorar a minha saúde, está tudo nessa característica, então acaba que fica sendo bastante importante você saber esses nomes, tudo bem? Bom, então, algumas coisas que eu já falei para vocês, então que eu vou voltar aqui, algumas coisas que a gente já viu, e inclusive não se preocupem, porque na próxima aula eu corrijo aquele exercício que eu dei para vocês, tá? Então, eu vou partir de glicose. De onde essa glicose veio? Bom, a glicose veio do disacarídeo que eu comi, então ela pode ter vindo da maltose, da sacarose ou da frutose. Ela pode ter vindo do polissacarídeo que eu comi, amido, glicogênio do boi, ou a mesma celulose, né? Não faço digestão, mas ela é minha fibra alimentar. Ou mesmo do monossacarídeo, quando eu como glicose na forma mais simples dela. Então, eu comi e aí o que eu tive que fazer? Daqui para cá, eu tenho o processo digestório, né? Então, o que eu fiz, na verdade, daqui até aqui, foi a digestão. Então, a gente viu que na bioquímica é importante eu saber, por exemplo, que a digestão do carboidrato, né, ela começa na boca, lá com a amilase. E ainda falei para vocês a diferença entre intolerância e alergia, tá? Então, essas características, elas são importantes. Depois que a gente viu, mas eu continuo tendo glicose, eu continuo tendo uma molécula que tem 6 carbonos.
E a partir desta glicose, a finalidade que eu quero ou que eu quero que aconteça é que essa glicose seja transformada lá no final no bendito do ATP, da adenosina trifosfato, que é a minha forma de energia disponível. Então, se eu for contrair o músculo, eu tenho que ter ATP, não adianta eu ter glicose. Então, imagina a complicação do diabético, né? Ele tem glicose, mas ele não coloca glicose dentro da célula por falta de insulina. E aí ele se complica todo. Por quê? Porque ele não vai conseguir gerar energia. Professora, mas tem glicose e de monte na corrente sanguínea. Tudo bem, mas se ele não passar pelos processos, ele não consegue gerar energia. Ou seja, embora ele tenha glicose, ele não reconhece essa forma de energia. Vamos falar de carro, então, para facilitar. É a mesma coisa que você comprar um carro que é só a diesel e tentar abastecer ele com gasolina. Né? Não importa, você pôs o combustível, mas o combustível não conseguiu ser transformado da forma que ele deveria. Então, isso é uma característica ruim, isso é uma característica que você deve pensar, né? É uma característica que você deve avaliar. E toda a entrada de glicose, tirando para a glicose, ela depende, para ela entrar na célula, ela depende daquele nosso hormônio pós-prandial, chamado de insulina. 3 células que não usam insulina, lembram? Hemácias não usam insulina, sistema nervoso central não usa insulina, então o neurônio não usa insulina, e o músculo após 30 minutos de atividade física. Por isso que a gente fala que o paciente diabético deve fazer atividade física pelo menos 30 minutos, para que ele diminua a glicemia dele e a célula consiga captar. Nisso, a gente viu o primeiro, na semana que deu antes do feriado, o primeiro processo, que era a glicólise, que consistia na quebra da glicose, a primeira quebra da glicose. Por quê? O que acontece? A glicose, ela tem 6 carbonos. E ela não, com esses 6 carbonos, ela não consegue entrar na mitocôndria. Então, o processo vem daqui para cá, mas depois, em algum momento, eu vou ter que entrar na mitocôndria da célula. E com esses 6 carbonos, eu não consigo entrar. Então, a primeira quebra da glicose me cobra, ou seja, eu gasto 2 ATPs, mas ela rende 4 ATPs. Então, na verdade, sobra para mim, de positivo, 2 ATPs. Então, posso ficar fazendo glicólise o resto da minha vida? Não, não pode, porque você vai ficar com 2 ATPs somente. Fiz a primeira quebra, lembrando que eu vou quebrar quando eu tiver insulina, então insulina ativa a glicólise, enquanto que glucagon, que é o hormônio pós-prandial, ele inibe a glicólise. E esses hormônios não atuam ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui quem inibe e quem ativa a glicólise. Feito a glicólise, é formado o ácido pirúvico, também chamado de piruvato. O ácido pirúvico, ele tem uma característica. Qual é a característica? A glicólise, ela ocorre no citoplasma da célula. Então, o fato dela acontecer no citoplasma é significativo para nós, por quê? Se for formado ácido pirúvico, sim, e ela vai ter que entrar na mitocôndria, ela vai fazer uma pergunta para a mitocôndria. Lembram qual é a pergunta? Se tem oxigênio. Se tiver oxigênio, ok, esse ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria e terminar o processo. Me dá o ATP que eu tanto quero. Mas se não tiver oxigênio, então sem oxigênio, e na presença de lactato desidrogenase, então daquela enzima que faz a conversão do ácido pirúvico, eu vou converter o ácido pirúvico em ácido, vou escrever aqui, em ácido lático.
que me dá um pouquinho de ATP, me dá 2 ATPs, mas melhor do que nada. Mas esse processo aqui, eu pago o preço da formação de ácido lático. Ou seja, eu pago o preço por estar fazendo fermentação. Até conversei com vocês sobre infarto, sobre a questão de dosar lactato desidrogenase na presença de hipóxia, que é a ausência de oxigênio. Então, como que a gente faz o diagnóstico de infarto? É através da enzima que sai do músculo. Então, tudo isso está relacionado à bioquímica. Então, olha, chega lá no hospital, o paciente está infartando. O médico pediu lactato desidrogenase. Para quê? Para ver se o músculo está necrosado. Porque o único jeito dessa enzima que faz fermentação estar fora do músculo é se ele necrosou. Então, ele já sabe que tem uma perda muscular ali, tá? Então, essas são as características que levam ao começo. Ainda contei para vocês na aula anterior que nesse processo é formado um intermediário, que é chamado de glicose 6-fosfato, que é quem recruta oxigênio para a célula. Então, é assim, né, que o meu paciente, na verdade, fala para a hemoglobina dele, fala para o sangue dele que essa célula está precisando de oxigênio. Então, a glicólise, ela é vital, ela é essencial para que a gente consiga manter a nossa oxigenação, manter os processos corretamente. E ainda falei para o pessoal da físio, né, que está lá mais movido a movimentação do músculo, que este processo de glicólise é um processo anaeróbico. Então, quando alguém fala, estou fazendo um exercício anaeróbico, não significa que ele não está respirando. Significa que ele está fazendo o exercício de forma a manter pelo máximo de tempo possível na glicólise. Né? Então, olha quantas informações nessas aulas. Quanto que a gente aprendeu. Aprendeu, inclusive, se um atleta faz uma atividade física muito intensa, eu coloco ele na piscina de gelo. Por que eu coloco ele na piscina de gelo? Porque diminui a atividade da enzima. Então, a enzima fica mais lenta, menor a formação de ácido lático, menor lesões ele tem. Então, a bioquímica está por aí. E hoje a gente vai ver a saída, ou seja, realmente tem oxigênio. O que acontece com esse ácido pirúvico que está aqui, quando a resposta é sim, nós temos oxigênio, tá? Então, a primeira coisa, esse ácido pirúvico que foi formado continua tendo um problema. Esse ácido pirúvico, ele continua com 3 carbonos. E eu falei para vocês, eu não consigo entrar com 3 carbonos. Porque o ácido pirúvico, para terminar a respiração celular, então, para passar por respiração celular e gerar para mim o que eu quero, que são os 38 ATPs, né? Tirando os 2 que eu gastei na glicólise, então 36 ATPs, para eu conseguir essa quantidade aqui que eu tenho de energia, o processo de respiração tem que ocorrer. Mas, de novo, eu tenho um problema que esse processo de respiração celular ocorre na mitocôndria. Então, como vocês viram lá no filminho, que eu passei várias vezes para vocês semana passada, retrasada, o que acontece? Chama mitocôndria em 3 atos. A mitocôndria, ela é menor. Inclusive, tem a teoria de que ela era uma célula que se internalizou numa célula eucariota e acabou por, como se diz, ficando ali, como se fosse nossa usina, como se fosse nosso centro de eletricidade, ou nosso centro de geração de energia. Então, tudo isso é característico, ou seja, tudo isso é muito importante para nós, uma vez que eu preciso entrar na mitocôndria, mas o meu tamanho não é eficiente. Qual é o tamanho, então, para entrar na mitocôndria?
2 carbonos. É o máximo que ela consegue que você entre, ou seja, você vai ter que doar 2 carbonos. Então, esse ácido pirúvico vai ter que encontrar uma enzima, um complexo enzimático, que é chamado de coenzima A, basicamente formado por vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo B, que vai transformar esse ácido pirúvico em acetil, tá? Então, vai tirar um carbono dele, ele vai virar acetil. Acetil são 2 carbonos, coenzima A. Então, ele vai se transformar em algo capaz de entrar na mitocôndria na presença de oxigênio. Então, ele vai ter que se transformar em acetilcoenzima A, tá? Ah, professora, por isso que é importante quando a gente está meio cansado, ou estafado, ou usando, né, muito encéfalo, ou estudando demais, ou trabalhando demais, a gente tomar complexo B? Sim, porque olha que interessante, você pode se alimentar, ter fontes de carboidrato, você pode ter mitocôndrias, você pode fazer a digestão do carboidrato e você pode não conseguir usar esse carboidrato. Por que eu posso não conseguir usar o carboidrato? Porque eu não tenho coenzima. Então, olha como eu tenho travas de metabolismo, como eu consigo melhorar o meu metabolismo a partir do momento que eu tenha todos os substratos necessários para que ele funcione. Então, não é assim, né? Comi, vai lá e tá tudo bem, consegui energia. Eu tenho o alimento, só que é muito difícil eu conseguir, a partir deste alimento, uma forma, né, eficiente de energia, que seria o ATP. Então, o se alimentar, o ficar alimentado, não significa que você vai conseguir energia. Que desse alimento você vai conseguir o ATP necessário para contração muscular, para pensamento e tal. Tudo bem? Então, isso é uma característica importante. Então, nós vamos falar primeiro dessa fase, que é justamente a saída, né, da parte que eu tenho para a entrada da mitocôndria. Bem? E aqui tem uns slides que, na verdade, são auxiliares para vocês, que são figuras, basicamente, e que eu vou falando em cima delas, tá? Meu recadinho de hoje. Nós vamos começar. Então, a primeira coisa são as moléculas, tá? Então, lembra que eu não produzo carboidrato. Eu consigo até modificar o carboidrato dentro das minhas células, mas eu não consigo produzi-los nas células. Então, carboidrato é o tipo de alimento que eu preciso consumir, tá bom? Não preciso consumir tanto, mas eu preciso consumir. Eu não vou conseguir produzir ele como eu produzo proteína, lipídio, modifico, enfim, ácido nucleico. Aqui eu vou precisar comer, tá? Então, as plantas que vão fazer o carboidrato para mim, ou os animais que fizeram glicogênio, se alimentaram de plantas. Por quê? Ela consegue pegar CO2, que é um gás. Então, eu consigo vir aqui pegar o CO2, que é gás, forma gás, e água, que é líquido, e transformá-los em um sólido. Esse é o milagre da natureza, tá? Por quê? Porque são estados diferentes da matéria. É isso que é interessante, às vezes as pessoas não entendem ou não captam isso. Ah, por que que não é qualquer célula que faz o processo? Ou por que não é em qualquer lugar que faz esse processo? Porque tudo é dependente de enzima. Enzima, quando a gente fala que catalisa uma reação, a gente está falando que ela facilita uma reação. Se você coloca gás e água no mesmo recipiente, eles brigam, mas eles não interagem. Então, eu não consigo fazer estados diferentes da matéria se combinarem. É a mesma coisa que eu falar que pedra e água gera alguma coisa. Entende? Não, não dá, não reage. Por quê? CO2 é gás, tá aí, ó, na atmosfera. Água é líquido. Dentro da planta, ou seja, dentro do cloroplasto da planta, devido às enzimas que ela apresenta,
dois estados diferentes da matéria podem virar um terceiro estado diferente, que é a glicose, que a fórmula estrutural é C6H12O6, ou seja, 6 carbonos. Então, ele pegou 6 CO2, na verdade, se eu for balancear a reação. Então, tenho 6 carbonos aqui, ó, que vão aparecer aqui, tá? Então, essa é a minha molécula, que é uma caixinha, é como se ela escondesse a energia. Que energia? O ATP que eu preciso. Então, ela é a molécula que eu tenho ali e que, na verdade, vai esconder toda essa energia, tá? Vai, na verdade, gerar toda essa energia para mim, tudo bem? E dentro disso, eu tenho a característica mais importante, que é o oxigênio, tá? Então, quando eu faço eu não, né? As plantas fazem fotossíntese, elas liberam oxigênio, tá? Esse oxigênio, esse mesmo oxigênio aqui vai ser captado. Então, quando fala assim, nossa, as plantas geram oxigênio, sim, que elas mesmas consomem. Eu preciso de outras fontes. Então, as grandes fontes de oxigênio estão nos oceanos, são os fitoplânctons. Eles sim jogam o oxigênio para a água e é esse oxigênio que me mantém. Porque planta basicamente consome o oxigênio que ela mesma produz, bem? Mas enfim, aí eu fiz a fotossíntese, a planta fez a fotossíntese, gerou a glicose, ó, que eu quero. Peguei esse oxigênio e ó, aqui. E vou para a mitocôndria fazer a respiração celular. Não podia ter outro nome? Podia, porque essa aqui, ó, é a respiração pulmonar, tá? Então, poderia ter respiração pulmonar e um outro nome, tipo reação celular ou geração de energia celular. Então, seria uma característica importante, tá? Então, isso é uma característica bem interessante, tá? Bom, vamos pensar no seguinte. Fotossíntese é como eu gero a minha molécula de energia. Outra, respiração celular é como eu retiro a energia desta molécula. Repetindo, fotossíntese é como é gerada a minha molécula de energia. E respiração celular é como eu retiro energia dessa molécula, tá? Então, a principal coisa é que eu preciso respirar. Eu não consigo fazer fotossíntese, por isso eu me alimento de carboidrato, mas eu preciso respirar para tirar a energia dele, certo? Então, acho que isso do colegial a gente tem e é senso comum. Muitas coisas a gente já sabe de tanto falarem pra gente, tá? Qual é o produto da respiração? CO2 e água. Ah, professor, exatamente o que é consumido na fotossíntese? Bacana? Exatamente o que é consumido na fotossíntese, tá? Isso é uma característica essencial, tá? Então, veja que esse sistema, essa entropia desse sistema, entropia é quantidade de energia, ela é reciclável, quer dizer, o que eu produzo é aquilo que eu pego, o que eu pego é aquilo que eu produzo, enfim, né? Isso é basicamente reciclável, tá? Então eu tenho que levar isso em consideração, tá bem? Então, beleza. Deixem as perguntas no chat, se tiverem perguntas podem mandar no reservado, depois eu olho todas elas, tá? Então, esse processo é resumido e a gente estaria bem feliz, né? Se eu falasse fotossíntese e respiração celular, aquilo que é gerado é consumido e vice-versa. Né? Então, ó, CO2 e água tá aqui, vem para cá, glicose e oxigênio tá aqui, vem para cá. O sistema se autoabastece, teoricamente, tá? Bom, agora eu preciso pegar essa glicose com 6 carbonos e tirar o máximo de energia possível dela. Para isso, eu vou fazer o quê? Ciclo de Krebs. Não gosto muito desse nome, porque Krebs é o pesquisador que descobriu o ciclo. Sim, provavelmente ele não tinha muita coisa para fazer na vida. Mas, na verdade, ele é chamado de ciclo
do ácido tricarboxílico. Depois eu escrevo lá no bloquinho de notas para vocês. Por que tricarboxílico? Porque dentro da mitocôndria, o sonho dela é se manter com 3 carbonos ali. Então, dentro da mitocôndria, existem intermediários do ciclo de Krebs, ou seja, existem moléculas que já estão aqui, mas elas estão extremamente instáveis. Por quê? Porque o sonho delas é ficar com 3 carbonos, por isso o ciclo do ácido tricarboxílico. Então, esses intermediários, pense como se eles fossem bancos, tá? Que você pode depositar e sacar. Cada vez que você faz isso, você gera uma quantidade de energia, de novo, numa forma específica, tá? Então, presta atenção numa coisa. Onde a molécula guarda energia? Onde está essa energia que eu estou falando? A energia, ela está na ligação química. Então, a energia das biomoléculas fica contida, ela está nas ligações químicas. Quem não assassinou a química, ou que está mais perto da química, ou lembra das aulas de química, lembra das camadas de valência, onde os elétrons ficavam. Então, elétron é uma fonte de energia. Só que quando eu ligo uma molécula e a outra fica estável, esses elétrons eles ficam presos, eles não estão soltos. E é justamente esses elétrons que eu quero para gerar uma força eletromotriz. É exatamente o carro. Se você pensar, você põe combustível, mas não é o combustível que vai lá e faz o motor girar. O que faz o motor girar é uma força eletromotriz, ou seja, esses elétrons, né, que vão fazer esse motor girar. Então, quando eu falo que um carbono está ligado a outro carbono, esse tracinho, ele está me dizendo que tem elétrons passeando aqui, né? Que eles estão ali, vão de um carbono para outro carbono. Esses elétrons, eles tendem a sair. Então, como que eles ficam fixos? Eles ficam fixos porque o carbono faz 4 ligações. Então, ele tem um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Está ligado a outro hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Bem? Se eu vier aqui e romper esta ligação, o elétron que estava sendo pareado daqui e o elétron que estava aqui ficam livres. Então, é uma forma de energia, eles saem dali. Vocês já tomaram um choque quando vocês encostam em alguém? Né? A pessoa, você encosta, toma choque. Né? Ou você encosta em metal e você toma choque também? Porque existem esses elétrons, tá? E eles ficam sendo compartilhados. Quando você quebra essa ligação, quando você coloca uma enzima ali e quebra, é como se esses elétrons sumissem. Então, vai precisar alguém vir aqui e estabilizar esses elétrons de novo. Ou seja, alguém vai lá e rouba o elétron, junta a molécula e fica com o elétron guardadinho. Bem? Então, essa é a forma mais difícil de entender. Por isso que aquele videozinho ajuda, que ele mostra o elétron saindo, o NAD vindo e pegando o elétron, tá? Então, uma ótima maneira é hidrogênio de água. Então, se eu pegar esse elétron e colocar um hidrogênio aqui, ele volta a ficar estável com esse carbono. Então, eu tenho que cuidar desse elétron, tá? Então, como prometido, o ciclo chama corretamente, né? Ciclo do ácido tricarboxílico. Porque dentro da mitocôndria, a ideia é ficar com 3 carbonos, né? Então, tem várias formas de representar o ciclo de Krebs. Então, o que ele fala? Olha,
A hora que o acetil entrar, o intermediário vai ficar com 6. 6 é muito estável. Ele tem que ficar com 5, com 4, com 3, que aí ele vai ficar estável. Só que cada vez que esse ciclo dá uma volta, ou seja, que ele quebra uma ligação, saem os elétrons. Então, quem que tem que aparecer? Os transportadores de elétrons. O NAD e o FAD. E, inclusive, o ATP. Tá? Mas, normalmente, é NAD e FAD. Um ATP só é gerado aqui. Bem? Então, como que isso vai acontecer? Ou por que que isso vai acontecer? De novo. Eu tenho aqui, ó, carbono na glicose, né? Agora no acetil. Carbono ligado a carbono. O que eles estão compartilhando aqui? Quem está dando rolê de um lugar para outro? Os elétrons. Então, na eletrosfera do carbono, né? Então, são os elétrons. Os elétrons estão aqui, belos e folgados, passeando. Né? Se eu vier, então ele entrou no ciclo de Krebs e dentro da mitocôndria existem enzimas que conseguem quebrar essas ligações de carbono, que são ligações extremamente rígidas, tá? Ele vem aqui e quebra isso aqui. Quebra essa ligação. Então, este carbono e este carbono vão se separar. Esse carbono vem para cá e esse carbono vem para cá. Quem saiu daqui? O elétron, ou seja, energia. Rapidamente, o NAD, que estava carregado positivamente, pega um hidrogênio, bem, e esse elétron vem e une os dois, formando NADH. Agora, eles estão compartilhando esse elétron aqui. Então, isso que é um transportador. O NAD, sabe, esse carbono não estava ligado a hidrogênio aqui, ó. Então, ele solta o hidrogênio na forma de elétron e o NAD vai lá e pega esse hidrogênio. Então, é isso, é como se a energia subisse, o NAD conseguisse pegar e grudar, mas para ele pegar, ele precisa de um hidrogênio. Tudo bem? Então, toda vez que é quebrada uma ligação, essa energia sai e alguém tem que transportar. Pode ser o FAD ou pode ser o NAD. Eles transportam na forma de energia, enquanto o ATP transforma na forma de fosfato. Sim? E esse carbono que está aqui tem que sair na forma de CO2. Então, o que ele mostra nesse desenho? Que vai entrar o acetil, vai sair NAD, FAD e um ATP. Então, saem 3 NADs e um FAD, uma forma de energia de transportador. Certo? Então, olha o que acontece. Esse intermediário, aqui está dentro da matriz mitocondrial, ele tem 4 carbonos. Que é esse o nome por enquanto. 4 carbonos. O acetil tem 2 carbonos. Então, 4 mais 2 daqui, tinha 4. O intermediário que estava lá dentro da mitocôndria. A mitocôndria já tem lá dentro dela 4 carbonos. Com 2 que estão aqui, formou um intermediário com 6 carbonos. Professora, você falou que glicose não entrava porque tinha 6, agora formou 6? Então, amigo, se formou 6, imagina a vontade que ele está de soltar. Ele não está suportando, ficou muito instável. Entende? Então, quando o acetil força a entrada dele, quando ele faz uma reação para dentro da mitocôndria, o que acaba acontecendo? Né? Acaba que eu forço uma molécula instável lá dentro e grande. Então, imagina a mitocôndria com uma molécula de 6 carbonos. Ela fala, não, filho, aqui não, 6 carbonos não dá. Então, o que vai acontecer? Esses 6 carbonos vão se quebrar,
vai perder um carbono. Olha o CO2 saindo aqui, ó. E esse intermediário, que é extremamente instável, passa a 5 carbonos. Só que não quebrou, né? Não tinha um elétron ali sendo compartilhado. Quebrou a ligação, sai um hidrogênio. Quem que rouba esse hidrogênio? O NAD. Então, ó, de 6 para 5, sai um carbono, forma um NAD. Agora, 5 carbonos, gente, é muito perto de 6, não dá para caber na mitocôndria, vamos perder. De 5 para 4. Perdeu um carbono, ó, sai mais um CO2 aqui, que é isso que eu expiro, tá? Só que não quebrou, não separou um carbono com carbono, quem que sai? O elétron na forma de hidrogênio. O que acontece é constituído um NAD e forma um ATP com essa energia. Agora eu estava com 6, perdi um 5, perdi mais um 4. Bem? Aqui eu não vou perder nada. 4 carbonos está me deixando feliz. Eu vou manter 4 carbonos. Mas eu vou mudar a posição deles para que eles fiquem arrumadinhos. Porque imagina que eu estava com 6 carbonos, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ligadinho no outro, uma fileirinha. Igual criança, põe uma fileira, não é fácil cortar? Então, a ideia aqui é pegar o carbono que está ligado assim, como uma fileira, 4 carbonos, e mudar esses dois de posição. Passar esses dois para cá. Por quê? Porque sim. Aí também é demais, é assim. Ele muda de posição só, tá? E ele continua tendo 4 carbonos. Mas para mudar de posição, ele quebrou a ligação aqui e refez ali embaixo. Então sai um NAD de novo. Bem? Vou mudar de posição de novo, ó. 4, continua com 4. Agora sai um FAD. Diferença, o NAD transporta um oxigênio de cada vez, o FAD dois hidrogênios de cada vez, né? Oxigênio. Então, qual que é o rendimento do ciclo de Krebs? O que ele me dá? Ele me dá um ATP, 3 NADs e um FAD. Olha que meleca. O que eu conheço como energia? ATP. O que eu faço com esse NAD, com esse FAD? Não respondo, não faço nada. Se meu músculo precisar contrair, não consigo usar NAD e FAD. Se eu precisar pensar, se eu precisar fazer sinapse, meu neurônio não reconhece NAD e FAD. Ele só reconhece o que? ATP. Então, eu vou ter que pegar esse NAD e esse FAD e transformar em ATP. Que é uma próxima conversa, daqui a pouco. Tudo bem? Então, o ciclo de Krebs, na verdade, o ciclo do ácido tricarboxílico, são moléculas de carbono quebrando, voltando, entrando, virando, mas são reações químicas que ocorrem dentro da mitocôndria, tá? Basicamente isso, reações químicas que ocorrem dentro da mitocôndria, tudo bem? Então, isso é o ciclo de Krebs. Tem N, se você entrar na internet hoje, tem N maneiras de representar, vídeo, enfim, que você consegue visualizar. Essa é uma outra maneira de visualizar, ó. É uma maneira mais didática, com as bolinhas, tá? Então, eu começo aqui. E agora vão aparecer alguns nomes, tá? Então, vamos começar os intermediários. Esse é o ácido oxalacético. Bom? Ácido oxalacético. O ácido oxalacético, ele recebe o acetil, os 2 carbonos. Então, quantos carbonos o ácido oxalacético tem? 4. Ele recebe os 2 do acetil. Forma ácido cítrico, com 6 carbonos. 6 carbonos é muita coisa, então eu preciso perder um carbono. Bem, perder um carbono, não tinha um hidrogênio aqui sendo pareado? Esse hidrogênio fica livre. O NAD vem, sequestra o hidrogênio.
E esse carbono se combina quem? Oxigênio, tá? Lembra que eu tenho água em volta de tudo isso. Formei 5 carbonos. Ainda é muito grande. Vai perder mais um carbono. Perdeu um carbono, sobrou um hidrogênio, forma NAD. E forma CO2. Está aqui, ó, os dois CO2. 5 carbonos, não dá. Vamos ter que ficar com 4 carbonos. 4 para 4 carbonos, mudei de posição. 4 para 4, sai o FAD. 4 para 4, sai o NAD. Formei ácido oxalacético. Bem? E isso é um problema da internet. Às vezes eles colocam o ATP saindo daqui ou saindo daqui. O correto é saindo daqui, quando sai o CO2. Bem? Mas nessa figurinha específica, eu queria que vocês tivessem noção dos carbonos, quantidade de carbono que é formado. Tá? Então, o primeiro intermediário, que é o ácido oxalacético, ele tem 4. 2 do acetil foi para 6. Perdeu 5, 4, 4, 4. Bem? Mudando de posição. Sim? Nessa altura, vocês precisam ter muita imaginação. Talvez assistir de novo Mitocôndria em 3 atos, para ver como eles fizeram aquilo, como eles representaram, né? Como que esses intermediários estão ali na mitocôndria, para que comece a fazer sentido. E abstrair mesmo, como se você estivesse vendo uma história, na verdade, como se você estivesse montando uma história para você, tá? Bom, vamos unir algumas coisas. Então, ácido pirúvico, 3 carbonos. Ele também perde um, perde, ele tem que perder. Forma NAD e CO2. Né? Então, eu tenho a primeira formação de NAD aqui. CO2, tudo isso aconteceu graças à coenzima A. 3 carbonos passaram a 2 carbonos, acetil-CoA. Quem entra na mitocôndria? Só o acetil. A coenzima A vai embora para pegar o próximo acetil. Tá? Primeiro intermediário, ácido oxalacético. Ele tem 4 carbonos. Tá? Ele vai se unir ao acetil, que tem 2 carbonos, formando ácido cítrico ou citrato. Vamos parar aqui. Eu tentei pegar o maior número de figuras e representações possíveis, porque se vocês quiserem estudar por outras fontes, vocês vão ver que está falando a mesma coisa, tá? Todo o nosso metabolismo é ácido. Então, a gente forma ácido lático, ácido acético, ácido oxalacético, ácido cítrico. A questão é que nosso sangue, ele consegue tamponar, ele consegue não deixar isso tão ácido, tá? Então, alguns livros vão representar como ácido acético, ácido oxalacético e outras como tampão, ácido citrato, cetoglutarato, ou fazer essa mistura que a gente está vendo aqui. Chamou de ácido oxalacético, que deveria ser oxalato, tá? E citrato, mas eles misturam. Então, não se preocupem, você tanto pode falar ácido cítrico como citrato. Ácido alfa-cetoglutarico como alfa-cetoglutarato. Então, você vai ver essa diferença de nomenclatura em muitos livros, tá? Mas é a mesma coisa, é porque ele é formado como ácido. Então, o ácido oxalacético com 4 carbonos se combina com acetil, que tem 2, forma ácido cítrico ou citrato com 6 carbonos. 6 carbonos é muito instável na mitocôndria, não cabe. Então, tem que perder um carbono. Bem? Perde um carbono, esse hidrogênio que estava ali sendo compartilhado forma o primeiro NAD, tá? Aí eu venho para cá, formo alfa-cetoglutarato, com 5 carbonos. 5 carbonos ainda é muito estável, então perde hidrogênio, perde mais um CO2, forma succinato. Succinato tem 4 carbonos, tá? É mais fácil eu perder um carbono do que eu mudar um carbono de posição. Então, vai ser mais difícil eu fazer isso. Então, do succinato para o fumarato,
onde eu tenho que mudar de posição, tá? Eu faço FAD. E não é fumarato? Porque você imagina a temperatura como sobe. Eu estou fazendo reação em cima de reação, carbono mudando de posição, hidrogênio saindo, pronto para pegar fogo. No motor do carro, quando gira, não gera muitos elétrons? Se eu deixar aquilo ali e não resfriar o motor, ou esquecer de colocar água, não pega fogo? Imagina isso com o motor do carro. Você está girando, né? Os pistões eles estão girando e estão gerando energia. O que vai faltar? Água. Então, quando vem de fumarato, a fumaça aí entra uma molécula de água para malato. Por quê, professora? Para resfriar. Porque eu estou fazendo isso na matriz mitocondrial e estou gerando uma quantidade de elétrons muito grande. Então, entra uma molécula de água para esfriar isso daqui e gerar malato com 4 carbonos. E aí, malato oxalacetato ou ácido oxalacético com 4 carbonos saindo um NAD. Bem? Então, para o ciclo de Krebs, assim como o motor do carro não pegar fogo, a gente vai precisar de uma molécula de água ali, tá? Quem já fez exame de urina, já viu que quando a gente tem infecção e lesão, aparece lá no exame de urina cristal de oxalacetato, cristal de ácido oxálico, ou oxalacetato, ou cristal oxalacético, depende do laboratório. O que vocês acham que é esse oxalacético? É justamente o intermediário do ciclo de Krebs, tá? Ou citrato, presença de citrato na urina. Por que tem citrato na urina? Porque esse ciclo não está funcionando, entende? Então, tudo é diagnóstico, porque tudo isso tem que estar na mitocôndria, tudo tem que estar muito bem guardado. Peraí, eu estou perdendo ácido oxálico na urina? Né? Então, eu estou com problema de metabolismo. O que eu estou comendo? O que eu estou fazendo? Estou perdendo citrato na urina? Não posso perder citrato na urina, porque ele faz parte do meu ciclo de Krebs. Será que eu estou consumindo demais? Ou será que eu estou com uma infecção? E essa infecção gerou uma lesão renal, e a partir da lesão renal, eu tive, né, alguma liberação disso, tá? Então, citrato, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, malato e oxalacetato são os 6 intermediários do ciclo de Krebs. Ou seja, são moléculas de carbono que ficam dentro da mitocôndria, tá? O que eu preciso comer? Proteína, elas vêm de fonte de aminoácidos, tá? Os aminoácidos é que geram esses intermediários do ciclo, bem? Mas é importante, eu preciso ter eles, tá? Então, olha que noção. Mas eu preciso saber isso. Eu sei que vocês sofrem, né? Principalmente por causa dos nomes. Acontece muito nome, muito nome. Mas olha isso. Vários diagnósticos de pacientes são feitos através dos elementos que eles perdem do ciclo de Krebs. Então, eu já vi lá na minha exame de urina presença de citrato. Já vi um cristal de oxalacetato. Não era para ele estar lá, era para ele estar na mitocôndria. Isso é um problema de alimentação, tá? Com sobrecarga do ciclo. Tudo bem? Então, a gente fala que o ciclo desce, ele roda nesse sentido aqui. Se nesse ponto todo mundo entendeu que esse cara tem 4, pegou 2, ficou com 6, e que a brincadeira ficou instável, então o ciclo começou a girar para que esses fiquem com 4 carbonos no mínimo. Desculpa, no máximo, tá? Vamos lá. Estamos lá louco da internet. Mapa mental. Vamos fazer um mapa mental disso, tá? O ciclo de Krebs, tá? Quais são? Onde ele ocorre? Na matriz mitocondrial. Ele só ocorre na presença de oxigênio. Hein? Então, preparatório, o que eu tenho que ter? O ácido pirúvico ou piruvato tem que se transformar em acetil-CoA. Lembra? Perder um carbono, gerar um NAD para formar acetil-CoA. Onde isso acontece? Isso chama oxidação do acetil-CoA, produz CO2, NAD, FAD e GTP.
O ATP é uma molécula transportadora também. Né? Saldo energético. 8 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Professora, por que eles contam 2? Porque lembra que a molécula de glicose tem 6 carbonos? Então, se ele tem 6 carbonos, ele gera 2 ácidos pirúvicos. Então, a gente fala 3 NADs, não são 6 NADs, né? Mais 2, 8 NADs. A gente fala que forma um FAD, não, formam 2 FADs. Então, cada glicose gera 2 ácidos pirúvicos. Gerando 2 ácidos pirúvicos, eu dou 2 voltas no ciclo de Krebs. Bem? Essa é a característica deles. Tá? Vai fazer sentido? Um dia vai, gente. Um dia vai. Tá? Importante, oxalacetato, citrato. Esse disocitrato não, gente, vamos deixar alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato e malato. Lembrando que tem que entrar oxigênio da fumaça para você não explodir esse ciclo de Krebs, tá? Qual é a função? Degradar as moléculas resultantes do metabolismo de carboidrato, lipídio, proteína e moléculas de energia. Olha que bacana que eu vou falar agora, que vai dar talvez um alívio, mais raiva, não sei, não sabemos, tá? Que é o seguinte. Professora, eu vou ter que decorar isso aí para cada um, eu vou ter que, primeiro que decorar não, você vai ter que entender, né? Mas olha que legal. Não importa se você comeu carboidrato, não me importa se você comeu lipídio, não me importa se você comeu ácido nucleico e não me importa se você comeu proteína. Não me importa. Como assim não me importa, professora? Todas essas biomoléculas, carboidrato, lipídio, ácido nucleico e proteína, são formadas por carbono. Então, não importa muito o que você comeu, todas elas vão dar um jeito de, em lugares diferentes, mas de qualquer maneira, entrar no ciclo de Krebs. Então, não me importa o que você comeu. Não vai, pode não entrar por acetil, mas lembra que eu falei que eu como aminoácido e vira oxalacético? Entra por ali. Ou citrato, entra por ali. Você não come frutas cítricas, não tem ácido cítrico ali, entra como citrato. Ou seja, não me importa o que você comeu. O seu organismo, o metabolismo dele, ele vai para o ciclo. Entendem? Então, ele vem de várias formas, mas é o ciclo que vai gerar energia. O carboidrato, você acabou de ver que ele entra por glicólise. Vai ter um ciclo para lipídio, um ciclo para ácido nucleico e para proteína. Beta-oxidação para lipídio. A proteína vai fazer desaminação e entrar lá no ciclo de Krebs, o ácido nucleico também. Então, essa via de metabolismo é única. Imagina se tivesse que saber cada um. Não. Tudo que você come dá um jeito, de alguma forma, de entrar no ciclo de Krebs. Via ácido pirúvico, via intermediário, não importa. Dá um jeito de entrar pelo ciclo de Krebs. E o caminho é único. Ciclo de Krebs, depois do ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai ver, e daqui gerar ATP. É fácil, hoje fácil. Né? Simples, porque é uma via só. Se eu entender que esse ciclo gera NAD, FAD, que vai vir para cá, e daqui eu vou ver. Ah, professora, então como que fala que lipídio gera mais energia do que carboidrato, se todo mundo vai entrar no ciclo de Krebs? Quantas voltas ele dá? Não falei para vocês que o carboidrato gera 2? Então ele dá 2 voltas. Porque o produto dele é aquele negócio lá, né? O produto dele vai ser sempre 3 NADs, 1 FAD, 2 CO2, né? E menos uma água. Então tá,
Se eu fizer rodar uma vez, 3 NAD, 1 FAD, 2 CO2. Se eu fizer rodar duas, 6 NADs, 2 FADs, 4 CO2. Se o lipídio ele faz virar 180 vezes, entendeu? Quanto acetil gerar, ou seja, quanto girar o ciclo de Krebs é quanta energia ele vai conseguir gerar. Sim? Então, na verdade, é quanto eu faço ele girar. Só que a minha via preferencial é de carboidrato. Né? É mais fácil entrar por acetil. É mais fácil girar o ciclo de Krebs entrando ele por acetil. Bem? De novo, parece uma viagem, mas não é. Juro que não. E mais do que isso, muitos exames são feitos a partir daqui. Tá? Por isso que a gente precisa saber quem é esse ciclo de Krebs. Bem? Então, isso é uma característica dele. Tá? Bom, ele virou NAD, FAD, né? Ele gerou NAD, FAD. E agora o que vai acontecer? De novo, tá? Eu tenho um problema aí, né? Porque o ciclo de... O ATP, tudo bem, já sai, já vai fazer o que ele quiser. Mas esse ciclo, tá? Ele gera formas de energia, NAD, que está ligado a hidrogênio, e FAD, que também está ligado a hidrogênio, GTP que está ligado a fosfato, mas, enfim, aí é sofrer demais, tá? Ele gera essas formas de energia, ou seja, a forma de energia aqui é hidrogênio, esse elétron que está disponível. O NAD está transportando hidrogênio. E dá ruim. Por que dá ruim? Porque o ATP, adenosina trifosfato, a forma dele de ligar os elétrons e se manter estável é PO4, ou seja, é fosfato, não é hidrogênio. Então, olha aqui que deu ruim aqui. A forma que eu gerei no ciclo de Krebs é a forma de hidrogênio, mas a forma que eu vou gerar ATP é fosfato. Então, eu vou ter que usar, professora, esses elétrons para pegar a adenosina e ligar a ela 3 moléculas de... fazer essa reação aqui, ó. Então, eu vou pegar isso aqui que é carga positiva para fazer isso daqui se juntar na adenosina. Entendem que são línguas diferentes? Um está transportando hidrogênio e o outro está transportando fosfato. Né? Não vai dar muito certo. Por isso que existe a cadeia transportadora de elétrons. O que é a cadeia transportadora de elétrons? É como se ela fosse um tradutor. Sabe o Google Tradutor? É isso que ela é. Ela é um Google Tradutor. Ela traduz a forma de energia. Ela ocorre na crista mitocondrial, então lá dentro da mitocôndria, não na matriz, que é o ciclo de Krebs é na matriz, são naquelas voltinhas, né? Todo professor de biologia que você pega, ele desenha a mitocôndria e faz essas voltinhas. O que são essas voltinhas? As voltinhas são as cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, é como se vocês já brincaram de passanel, tá? Você pega o anel e passa para um, passa para outro, passa para outro, né? Vai passando o anel. O que acontece? Essa cadeia transportadora de elétrons, ela é formada por 4 proteínas, tá? São chamadas de complexo. Esse em rosa é o complexo 1, em amarelo o complexo 2, em azul, né, o complexo de ubiquinona. Ah, já ouviu falar isso desse nome? Ah, ubiquinona é o que tem creme, tem suplemento com ele, então, daqui, tá? O complexo, aqui o ubiquinona, o complexo 3 e o citocromo C e o complexo citocromo C. Isso eu já vou falar de citocromo, citocromo, faz metabolização, né? E o complexo 4, que é ATP sintase. Então, esse complexo 4 é a ATP
sintase. Ela é que vai fazer o ATP. Então, olha que interessante, eu vou ter que fazer ponto, 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 até a ATP sintase para que ela faça a geração de ATP. De novo, assiste aquele negocinho, presta atenção no videozinho, que ele mostra a ATP sintase mexendo, né? Então, o que, que vai acontecer? Lembra o NAD e o FAD que estavam lá na matriz? Eles têm elétrons, mas eu não consigo entender essa língua. Então, ele vem para o primeiro tradutor. Então, o complexo 1 recebe NAD. Ele passa, isso daqui, ó, sai o hidrogênio. Quando o hidrogênio sai, essa proteína se move. Para o complexo 2. O complexo 2, ele recebe FAD. Ó, que vem de onde o FAD? Do succinato e do fumarato, ó. Lembra daqui, ó? A gente estava falando, ó, do succinato para o fumarato faz FAD. Então, esse FAD aqui está pertinho lá do complexo, ele já entrega ali. Tá? Ele vem aqui e entrega o FAD. O hidrogênio vai sair, né, o complexo de ubiquinona, e isso, ó, esses hidrogênios aqui formam uma força, é isso que vai girar o motor. Esses complexos, eles mudam de formato, eles são proteínas que giram. Essa força, que é chamada de força eletromotriz, faz com que essa enzima faça isso aqui. E a ATP sintase vai conseguir juntar o ADP mais o fosfato, gerando o ATP. Bem? Tá, então vamos para uma aplicação prática. Vocês já ouviram falar de cianeto? Ou parada respiratória ou hipóxia, tá? Por monóxido de carbono? O monóxido de carbono, ele consegue sequestrar esses hidrogênios. Então, isso para, não gera energia. Então, não é que eu morri por parada respiratória pulmonar. Olha que angústia, né? Principalmente do cianeto. O cianeto, ele desacopla esses complexos. Então, ele vem aqui e tira isso aqui da matriz. Olha que meleca, a pessoa continua fazendo. Só que, como esses complexos não estão mais ali, não gera energia. E a pessoa morre por falta de ATP, não tem ATP para fazer as reações dela. Tá? Então, a maioria dos venenos atuam nesse nível, né? E esse complexo aqui é que a mulherada usa, que é o Q10. Então, quando eu uso um creme, né, creme para anti-rugas, coenzima Q10, eu estou usando justamente algo que melhora a minha respiração celular, que vai na minha cadeia transportadora de elétrons e transforma ela em algo mais eficiente. Olha o nível do seu creminho, tá? Então, a gente fala, nossa, olha que bacana, isso é um complexo de coenzima Q10. Você está melhorando a oxigenação da sua pele. Basicamente é isso que ele está fazendo. Gerando mais ATP para gerar mais colágeno, mais elastina, e você ficar com a pele melhor. Bem? Então, é importante sim saber, porque muitos dos produtos hoje chegam nesse nível. Tá? Então, o que, que acontece? Complexo 1, o NAD chega aqui, deixa o hidrogênio dele. Complexo número 2, o FAD chega aqui, deixa o hidrogênio. Coenzima Q10, ubiquinona, olha, tá vendo esses hidrogênios aqui? Começam a movimentar, tá? Geram uma força eletromotriz, essa força eletromotriz vira a ATP sintase, o ADP gera mais ATP na presença de oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, tá? Então, esses hidrogênios, eles vão ter que voltar. Então, eles estão aqui, eles saem, depois eles voltam, formam água. Tá? Então, é isso que movimenta, ó, a passagem deles aqui perto desestabiliza a membrana e isso daqui movimenta, formando o ATP. Sim? Muito mais visual se vocês assistirem direitinho, vocês olharem direitinho aquele mitocôndrio em 3 atos, tá? Então, resumindo, é isso.
A gente faz a respiração celular, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, a partir de glicose. Vou fazer aqui ciclo. Cadeia transportadora de elétrons, para no final eu ter ATP. Importante, coisas que eu tenho que ter, né? Glicose vai entrar no ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Formei aqui água, mais CO2. Na verdade, o CO2 já estava saindo lá do ciclo de Krebs e aqui formou a água final. Nisso, eu fiz e consegui um total de 38 ATPs totais, tá? Menos 2 ATPs que eu gastei na glicólise, 2 ATPs que eu gastei na glicólise, gerou um rendimento total de 36 ATPs. Importantíssimo de tudo isso, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Então, eu preciso garantir um aporte de oxigênio. Por isso que a forma mais rápida de eu morrer é por hipóxia ou anóxia. Faltou oxigênio, não adianta ter alimento porque eu não consigo gerar. Eu não consigo fazer isso daí funcionar. Então, imagina, vai se acumulando na cadeia de transporte de elétrons e não tem oxigênio lá no final. Então, a força eletromotriz cai e a célula morre. Por isso que, para nós, oxigênio é essencial. Né? A gente tem que ter oxigênio para que tudo isso funcione. Ele é o aceptor final. Ele é que vai estabilizar o hidrogênio formando água, ele é que vai estabilizar o carbono que foi perdido gerando CO2. Se não tiver ele, não dá. Mas vocês concordam que, né, eu posso comer muita glicose, posso fazer o ciclo de Krebs rodar loucamente, fazer com que a cadeia transportadora de elétrons rode mais loucamente ainda, porque eu gero muito hidrogênio, e eu posso não ter oxigênio suficiente. Isso a gente chama de desequilíbrio redox. Ou seja, eu não tenho oxigênio suficiente para estabilizar a quantidade de hidrogênio que eu gerei. Sim? Eu estou gerando mais hidrogênio pelo ciclo de Krebs, cadeia transportadora, do que eu tenho de oxigênio. Então, é esse desequilíbrio redox que eu chamo de espécies reativas, sim? Ou radicais livres. E são esses radicais livres que me envelhecem, que atacam as minhas membranas e fazem com que as células morram. Então, a respiração celular, ela é essencial, mas é ela que me leva ao envelhecimento. Por quê? Se eu não tiver uma oxigenação eficiente para estabilizar a quantidade de hidrogênio gerada, eu vou gerar um desequilíbrio, ou seja, eu tenho mais espécies reativas do que eu tenho de aceptor. Se eu causar esse desequilíbrio, o que sempre vai acontecer, eu não vou ter condições de sequestrar essas espécies. Isso é chamado de espécies reativas, ou radicais livres. Esses radicais, como o nome deles dizem,
São hidrogênios livres que não foram estabilizados pela respiração celular. Podem ser até formas de oxigênio livre que não foi estabilizado, não consegui dar conta. Eles são altamente reativos. Lembra que as minhas membranas celulares elas são formadas de uma bicamada fosfolipídica e que ATP é fosfato. Então você imagina hidrogênio, oxigênio em hidroxila que não formou água porque não tinha em quantidade, peróxido de hidrogênio porque não respirou errado, tá? Ou mesmo oxigênio singlê porque eu desestabilizei a minha cadeia. Todas essas daqui são espécies reativas ou radicais livres. E eles estão loucos, eles são reativos. E aí eu tenho a minha membrana celular bonitona. Essas espécies reativas vêm aqui, ó, destrói a minha membrana, começam a reagir. E a minha membrana começa a se desfazer. Enquanto você é novo e tem GH, que é o hormônio do crescimento, à noite você faz mitose e substitui as células que morreu. Mas e quando você envelhecer? Então, se você não faz atividade física, se você não come quantidades adequadas de biomolécula, se você não oxigena seus tecidos, e só com atividade física que eu consigo fazer isso, cada vez mais você envelhece mais rápido, bem? E aí, na próxima aula, a gente vai falar, juntar todas essas ideias, tá? A gente vai juntar fermentação, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e principalmente a gente vai ver a função das vitaminas, que são antioxidantes. Ou seja, esse processo onde esses radicais livres atacam a membrana celular é chamado de oxidação lipídica. Porque esses radicais livres, eles são oxidantes. Então, se eu não quiser envelhecer, ou se eu quiser envelhecer com qualidade, eu preciso usar um antioxidante. E é por isso que eu falo para você, usa a vitamina C na tua cara. Vitamina C é o quê? Um antioxidante. Ela vai combater, ela vai sequestrar esse excesso de radicais livres que são gerados pela respiração celular. Entende a importância de você entender isso aqui? Você explica por que uma pessoa não pode ficar sem oxigênio? Porque não adianta ter comida, porque o aceptor final é oxigênio. Então, para eu gerar energia, eu preciso dele. Se o oxigênio não dá. Por que é importante eu fazer uma circulação, uma atividade física? Para que eu oxigene os tecidos. E oxigenando os tecidos, né? Respirando de forma adequada, oxigenando esses tecidos, eu formo menos radicais livres. Se eu formar muitos radicais livres, eu oxido demais e eu peroxido, ou seja, eu ataco a minha membrana celular porque ela tem oxigênio lá, ela tem fosfato lá, e aí eu acabo perdendo essa célula. Bem? Sim? Uma aula bem longa, uma aula muito complexa. Vocês precisam assistir, pensar, repensar na aula. Na aula que vem eu volto, eu tiro todas as dúvidas. Se vocês quiserem deixar no chat para não esquecer essas dúvidas, tudo bem, podem deixar, não tem problema nenhum. E também se quiserem mandar para a representante me mandar os 2 cursos, ok, também estamos aí, não tem problema nenhum, tá bom? Sim? Basicamente é isso. E a gente se vê lá na semana que vem, tá bom, pessoal? Bons estudos, assistam muitas vezes Mitocôndria em 3 atos até você conseguir formar isso na sua cabeça, tá bom? Até semana que vem.